Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Tudo certo? Tudo ok por aqui? Que lógica tem o diabo me punir no inferno por desobedecer às leis do seu inimigo, Deus? Nenhuma lógica. O dogma religioso de que há um lugar para onde vão todos os maus sofrer pela eternidade é o ensinamento de homens e persiste por falta de conhecimento da Bíblia. Para entender o que ela diz sobre o assunto, nós precisamos primeiro entender qual a realidade da nossa própria existência. Em Gênesis 2, versículo 7, lemos: E Deus formou o homem do pó, do solo, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Em hebraico, ruá, também traduzido pela palavra espírito. E o homem se tornou um ser, ou uma alma, em hebraico, neftah, uma pessoa, literalmente uma criatura que respira, um vivente. Essa passagem revela que o primeiro homem, Adão, não estava vivo em outro lugar, nem havia uma parte consciente sua em outra dimensão antes dele ter sido feito homem, que começou a viver somente após Deus soprar o fôlego de vida em seu corpo inanimado, e a partir desse momento temos um conjunto, um resultado da soma de dois fatores: corpo mais fôlego de vida, ou espírito, igual a alma ou pessoa viva, um vivente. Depois desse ato criativo em que Deus dá vida ao primeiro ser humano, este homem comete um erro, deixando de ser perfeito, e recebe a seguinte sentença do Criador em Gênesis 3,19: No suor do seu rosto comerá o pão, até que você volte ao solo, pois dele foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Ora, Deus condenou o primeiro homem a voltar a ser o que era antes de ter sido criado, pó, ou seja, nada. Ao examinarmos o Salmo 146, versos 3 e 4, bem como Eclesiastes 9, de 5 até o 10, percebemos que a Bíblia explicitamente afirma que no momento da morte de uma pessoa, seu espírito ou fôlego de vida sai da pessoa. Acabam seus pensamentos e ela fica inconsciente, sem saber de nada e sem ter nenhum tipo de trabalho ou atividade, porque ela está morta. Não vive em outro lugar. Mas ainda, aqui a primeira referência à pergunta em si, pois o versículo diz que o fim da vida é o que acontece na sepultura. Em hebraico, Sheol, ou em grego Hades, também traduzido para o português como inferno. Então, o que é o inferno na Bíblia? Nada mais do que a sepultura, o lugar onde se enterra o corpo de uma pessoa morta. Sim, aquele buraco cavado na terra para sepultar o corpo do falecido literalmente é o inferno. Não por menos, o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, segundo a Bíblia, ensinou em João 5, 28 a 29, que seu Pai fará uma ressurreição dos justos e de injustos que voltarão a viver. Aliás, falando de Jesus, se ele morreu perfeito, o que ele foi fazer no inferno, segundo o dogma, lugar de espíritos maus e errados? Como curiosidade, a oração do credo por muitas centenas de anos dizia: creio em Deus Filho, que desceu aos infernos, e foi modificada há poucas décadas para creio em Deus Filho, que desceu à mansão dos mortos. Por que mudaram as palavras da oração? Será que o motivo é não fazer nenhum sentido Jesus ter ficado por 3 dias no inferno de fogo, e qualquer pessoa com o mínimo de capacidade de raciocinar se perguntaria o que o Filho de Deus foi fazer no inferno se ele não era mau? Bem, a Bíblia informa que ele permaneceu por 3 dias na sepultura antes de ter sido ressuscitado por seu Pai, que é Deus. João 20:17.
Outra verdade bíblica encontra-se em Apocalipse 20, 13 e 14. O mar entregou os mortos nele e a morte e a sepultura, em grego Hades, em outras traduções da Bíblia Inferno. Entregaram os mortos e estas foram julgadas individualmente segundo as suas ações. A morte e a sepultura foram lançados ao fogo, ao lago de fogo em grego Gema. O lago de fogo representa a segunda morte. A palavra de Deus ensina que em algum momento futuro, depois do Todo-Poderoso ressuscitar os bilhões de seres humanos que estão na sepultura ou inferno, este mesmo inferno será lançado ao lago de fogo. Ora, o próprio texto diz que este lago de fogo é um símbolo, no caso da segunda morte, que é a destruição eterna. Em outras palavras, o versículo diz que a morte e a sepultura serão destruídas, deixando de existir, em clara referência ao capítulo seguinte, 21:4, que afirma o mesmo. Então, como pode tal ensino antibíblico fazer parte das religiões que afirmam seguir a Jesus e a Bíblia? A resposta é a influência do ensino filosófico pagão da imortalidade da alma, ensinada por Platão e introduzida por Santo Agostinho na fé católica. É o que reconhece Verney Jepfiger, da Universidade de Harvard. A imortalidade do homem era um dos credos fundamentais da religião filosófica do platonismo, que foi, em parte, adotada pela Igreja cristã. A grande maioria dos filósofos cristãos, até Santo Agostinho, foram platônicos. Você que está ouvindo, seja sincero. Por favor, não acredita no que eu estou falando? Faça a sua pesquisa e você descobrirá com seus próprios olhos a grande mentira que a bilhões de seres humanos estão sendo submetidos. Isso já acontecia no tempo de Jesus, por isso ele mesmo ensinou em João 8,32. Vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.